Abre em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Vamos falar um pouquinho de alma hoje? Deixa o Espírito Santo ser o seu terapeuta hoje. Ele só pode tocar onde você permite. Tiago capítulo 1, versículo 21. Diz assim, ó: pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. Eu sei que o Senhor quer falar hoje sobre alma, sobre reconstrução do nosso homem interior. E eu sei que o Senhor compartilhou comigo essa tarde, tantas experiências. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe pessoas aqui para serem alinhadas para a glória de Deus. Amém? Tira um pouquinho do grave aqui, está bem grave aqui, amém? Pode se assentar, meus amados. Pode apagar a luz também, hoje a gente vai ficar bem no vibe. Isso, pode deixar tudo escurinho aí, só você não conversar e nem circular. Amados, eu descobri que para cada filho Deus tem uma direção, amém? Para cada filho Deus tem uma direção, e quanto maior for a sua maturidade, mais sensível você vai estar para ouvir a voz de Deus. Quanto maior for o seu nível de conhecimento acerca das coisas de Deus, mais fácil será para você entender as direções de maturidade que você deve seguir e deve obedecer. Eu sinto necessidade na igreja que os filhos maduros, os filhos ruios, eles se desenvolvam, eles se estabeleçam, eles criem asas e possam voar. E Deus só vai dar maturidade para você desenvolver o seu chamado a partir do momento que você ouvir a sua voz, e ao ouvir a sua voz começar a colocar em prática aquilo que Ele diz. Tem muita gente que Deus até entregou um chamado, mas esse chamado está estacionado. Por isso que Paulo diz a Timóteo: desperta o dom que há em ti, reavive o dom que há em ti, reacenda a chama do Espírito que há em ti. Porque às vezes o chamado que Deus te deu, ou o dom que Deus te deu, ele está em você, mas ele está inoperante. Você tem um chamado porque todos que estão aqui receberam um dom de Deus, amém? Não há nenhuma parte no corpo mutilada. Todas as partes do corpo e os membros receberam capacitações de Deus, dons de Deus. E aí quando você recebe maturidade, quando você desenvolve a habilidade de ouvir a voz de Deus, você começa a entender qual é o seu chamado. E até que Cristo seja formado em você, até que Cristo seja formado em nós vamos passar por alguns processos de amadurecimento. Por isso que esse versículo ele é impressionante, porque Tiago diz assim, ó: despojando de toda imundícia, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra que é implantada em vós, qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra alma aqui, ela vem da palavra grega sozó, que significa restauração da sua alma. Tiago está dizendo, a palavra de Deus, ela é poderosa para restaurar, para reedificar, para reconectar a sua alma com as coisas do Espírito. Se a gente não aceita a palavra de Deus com mansidão,
A palavra não pode fazer o que ela é aprazível em nós. Muitas vezes a gente vai ministrar em alguns congressos, conferências, café de pastores, e a gente vê que quando a palavra está sendo compartilhada, quando a palavra está sendo exposta, muita gente acha que não precisa mais ouvir a palavra de Deus. Muitos líderes, eles rejeitam ouvir a palavra de Deus porque eles acham que já ouviram de tudo. Eu já ouvi de tudo, eu conheço muita coisa, e às vezes a gente tem dificuldade das pessoas sentarem com mansidão e receberem a palavra de Deus, e receberem o ensinamento do Senhor. Toda vez que você acha que você já conhece muita coisa acerca do Evangelho, o seu processo de crescimento estagna. E aí a gente compara os crentes do templo moderno com os novos convertidos da pós-modernidade também. Pode perceber, um cristão que tem mais tempo de cristianismo, de conversão, muitas vezes ele tem mais dificuldade em crescer, em amadurecer e ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ele acha que ele já experimentou de tudo. Ele já acha que ele já provou o vinho novo. E já o novo convertido não. O novo convertido, tudo para ele é uma benção. Ele vê Deus em tudo. Ele vê Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ele vê Deus indo ao mercado, indo à feira, abraçando um amigo, ajudando um pobre. Ele vê Deus em toda e qualquer circunstância. Então ele cresce. O processo de maturidade na vida dele não estagna. Então, quando a gente percebe isso, que o nosso processo de amadurecimento é como a luz da aurora, ela vai brilhando, 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 até um dia se tornar perfeito, a gente entende que a gente precisa ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Se você não diminuir a voz da sua alma e elevar a sensibilidade do seu espírito, você acaba por não percebendo que Deus está falando com você nesses últimos momentos. Você percebeu que a nossa geração é muito almática. As canções são almáticas, as pregações são almáticas, as pessoas são muito emotivas. Logo, sendo muito emotiva, a pessoa, ela se esquece que é um espírito guiando ela e que é o espírito que tem que estar sensível. Muitas vezes não é a nossa alma que precisa estar sensível, porque a alma pende para um lado e o espírito pende para o outro. Quer ver uma coisa? A alma diz assim, ó, ofende ela também te ofendeu. O espírito diz, não, perdoa ela também erra como você. A alma diz, se fosse comigo eu não deixava passar. O espírito diz, olha, releva, anda a segunda milha, oferece a outra face. A alma diz, ou comprou, não pagou, vai tirar satisfação. A alma diz, não, deixa isso para lá. Então às vezes a gente é mais propício para a alma do que para o espírito. Está aí o motivo de tanta gente não estar vivendo o que Deus quer que você viva. Eu estava fazendo uma meditação essa tarde, e a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 26, 27, 28, você vai ver a história de Jacó, você vai ver a história de Isaac, você vai ver a história de Esaú. Para entrar dentro do que eu vou falar sobre alma, eu fiquei impressionado com o que eu estava meditando hoje à tarde e vendo como os traumas da infância, como os traumas do nosso ciclo de relacionamento pode afetar a nossa vida. A Bíblia diz que Isaac amava mais a Jacó, ou amava mais a Esaú do que a Jacó. Você já leu esse versículo? Você já viu essa expressão? Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. E eu fiquei pensando como é que uma família dentro de casa, como é que uma criança vê o pai amando mais o irmão do que ele. Se imagina nesse contexto, você dentro de uma casa, dois irmãos, aonde o pai amava mais um do que o outro. Então Jacó cresceu nesse ambiente. Que ambiente? Um ambiente onde ele via o seu pai amando mais o seu irmão. E aí a Bíblia diz porque o pai amava o irmão. A Bíblia diz que o irmão era um perito caçador. Ou seja, o pai amava Esaú porque Esaú era bom na caça e trazia provisão, trazia suprimento, trazia benefício para o lar. Porém, talvez a parte mais fraca de casa era o Jacó, era o fragilizado Jacó. E eu fico vendo que isso causou um trauma muito grande no coração de Jacó, um trauma violento. Porque quando ele se casa e ele tem 12 filhos, você percebe que ele comete o mesmo erro que o pai dele cometeu. Qual foi? Ele amou mais a José do que os outros irmãos. Ou seja, o trauma na infância foi tão grande de ver o pai amando o irmão mais do que a ele, que quando ele constrói uma família, ele edifica um lar,
ele vai amar mais a José do que os outros irmãos. Ou seja, ele acaba cometendo aquilo que ele não queria cometer. Por quê? Porque ele tinha um gatilho emocional. Ele cometia as coisas que não queria cometer, porque aquilo lhe causou um trauma. E hoje muita gente carrega muitos traumas de infância. Muita gente aqui carrega traumas de quando você tinha uma maturidade muito mais nova do que você tem hoje. A personalidade da criança, ela é formada mediante ao que ela vai vivenciando nas suas primeiras fases de vida. Então, é impressionante como uma criança, ela se desenvolve ganhando a personalidade do ambiente que ela está inserido. Por exemplo, você conhece gente que tem dificuldade de falar em público? Alguém aqui tem dificuldade em falar em público? Bispo, se der um microfone para mim agora, a minha pressão cai, eu fico tremendo, dá vontade de ir no banheiro, eu não consigo falar para 3 pessoas. Sabe o que é isso? O medo de falar em público, talvez foi, porque quando você era criança, você foi muito repreendido, muito agredido e muito humilhado diante da plateia, das pessoas. Então quando você vê a plateia, você se lembra no seu psique, na sua emoção, das consequências que você teve lá na sua infância. É um gatilho emocional. Então, na psicologia, alguém que não consegue falar em público, não é porque não tem capacidade de oratória, não tem capacidade de expressão, não tem capacidade de poder expor diante das pessoas uma palavra, ou uma palestra, ou algo parecido. É porque quando criança foi humilhado na frente de pessoas. Então quando você está diante de pessoas, o que acontece? O gatilho emocional lá de trás é ativado inconsequentemente, sem você se lembrar. Então, é um trauma que é gerado. Quer ver mais um trauma? Tem gente que tem dificuldade de se relacionar no âmbito social. Aquele introvertido. Está todo mundo reunido, o cara está sozinho, como uma ilha, né? Ele tem dificuldade de se fazer amizades na faculdade, fazer amizades na igreja. É um bloqueio, ele sempre ali está se sentindo fora do grupo. E isso também é uma dificuldade que veio da infância, do âmbito de traumatismo de infância. Por exemplo, abusos psicológicos ou físicos podem fazer com que a pessoa tenha receio de se relacionar com o outro. Então, por exemplo, uma criança que apanhou muito quando criança e ela se torna adulto, às vezes ela se tornou um adulto que não quer se relacionar muito, porque na relação ela acha que ela vai apanhar como apanhou como era criança. Então o gatilho emocional é ativado lá de trás. Então isso vai formando o quê? Vai formando várias sequelas na nossa alma, vai machucando o nosso entendimento, nosso coração. Então você precisa entender o seguinte, que não dá para a gente continuar caminhando sem que a nossa alma seja restaurada pelo poder da palavra de Deus. Então todas as memórias que não foram tratadas na sua infância vão te adoecer na fase adulta. Todas as memórias que não foram saradas na sua infância, se não tiver um acompanhamento espiritual, pode te adoecer na sua fase adulta. É esse que a gente está vendo, tantos adultos polarizados, tantos adultos individualistas, tantos adultos que têm medo de se relacionar de novo no amor. Alguém que entrou num casamento e teve um divórcio, um rompimento, quando ele entra no outro, ele já entra com o pé atrás, porque ele acha que o outro vai fazer tudo aquilo que o outro fez também. Quando você vai e é mandado embora de uma empresa, por exemplo, e você foi exposto naquela empresa, você foi humilhado naquela empresa, você já vai trabalhar em outra empresa com aquele mesmo sentimento de que você também vai passar pela mesma situação de que você passou um dia. Quer ver outra coisa? Você sai de um ministério machucado, castrado, judiado, totalmente desiludido com a igreja, aí você vem para um outro ministério. O que você pensa? Eu vou devagar, eu vou colocar os 2 pés atrás, porque eu quero não me machucar como eu me machuquei lá no outro ministério passado. Isso é gatilhos emocionais. E enquanto a gente não quebrar esses gatilhos emocionais, enquanto a palavra não fazer a restauração da minha alma, eu posso ter certeza que você é um adulto, mas cheio de traumas em mim. Tem gente aqui que está tão machucada pela vida, e você não tem percebido que isso tem, na sua fase de adulta, tem interferido nas suas relações. Tem muito adulto aqui machucado com a vida. E isso foi de uma adolescência mal resolvida, de uma infância mal resolvida, às vezes de um pai que amava mais o outro irmão. Parece isso estranho. Será que existe um pai que ama mais o irmão
Às vezes acha que o pai ele tem um carinho muito semelhante ao filho. Mas às vezes tem um filho que, ao ver a mãe tratar o filho diferente, gera um ciúmes em si. Por exemplo, 2 irmãos, o pai fala assim: você é esperto, mas você é burro. Por que você não aprende com a sua irmã? A sua irmã é inteligente, você tem que ser mais inteligente. Isso gera um ambiente de competitividade em casa. Por exemplo, por que você não é bonzinho igual a sua irmã? Você é tão atentado assim. Isso gera o quê? Gera uma mensagem para o filho de que o pai ama mais o irmão porque o irmão tem um temperamento diferente do dele. Então existem traumas e experiências que são dolorosas na nossa vida, e a gente vai precisar vencê-las, amém? Isso não pode interferir você afetivamente. Então, tem gente aqui que sofreu muitos maus tratos na infância, agressões. Tem gente que cresceu sem pai, sem mãe. Tem gente que nunca teve um abraço do pai, nunca teve essa expressão assim, ó, eu te amo. O pai nunca sentou, colocou no colo e disse: olha, você vai vencer, você vai romper. O papai está aqui para te dar direção, a mamãe está aqui para fazer você não passar pelo mesmo caminho que a mamãe passou. Teve muita gente aqui que cresceu abandonado pela vida, a vida que cuidou de você, a vida que te ensinou a ser forte, a vida que te jogou no mundo. Não foi um pai que te colocou no ombro e disse: olha, eu vou te levar num lugar que eu não fui. Você teve que aprender a ser forte sozinho. Você teve que aprender a ser forte cuidando, passando na mão de um, na mão de outro. O tio cuidou, a avó cuidou, o irmão cuidou. E você desenvolveu uma personalidade. E muitas vezes essa personalidade que você desenvolveu, ela está toda machucada, toda magoada, toda cheia de marcas. E eu pergunto: quem foi a pessoa que mais te feriu nessa terra? Responda para você: quem foi a pessoa que mais te machucou nesses últimos dias? Quem foi a pessoa que entrou na sua vida e criou várias sequelas emocionais? E aí eu inverto a mensagem: qual foi a pessoa que você mais machucou nessa vida? Porque tudo aquilo que você não resolve na sua vida, sabe o que acontece? Eu não vou falar isso aqui não. Você acaba por vomitar na vida de alguém. Uma situação mal resolvida na minha vida desemboca em uma situação mal resolvida na vida do outro. Então, eu preciso, primeira coisa, identificar qual foi a pessoa que mais me feriu. Por que eu preciso identificar isso? Porque quando eu identifico quem me fere, eu vou desenvolver a capacidade de perdoar essa pessoa que me feriu. Amém? E quando eu desenvolvo o entendimento de que eu também feri, eu vou desenvolver a capacidade de perdoar a mim mesmo. Estava dando aula na segunda-feira, falando sobre Gálatas, e a graça, ela é semelhante a um juiz, que perdoa a sua pena, absorve a sua culpa, e te adota como um filho. Olha como isso é importante. Ou você cura as suas feridas, ou você será um transmissor de doenças. Grava isso. Ou você faz algo no mundo espiritual com Cristo, com Jesus, com o Espírito Santo, para você curar suas feridas, ou você será um transmissor de doenças. Você tem maturidade, você tem capacidade mental de raciocinar. Todo aprendizado que você tem recebido aqui nas segundas, aos domingos, que é alimento sólido, e por sinal muito sólido, desenvolveu em você uma capacidade de pensar além do convencional. Então hoje, para você, tendo a maturidade que você tem, o desenvolvimento que você tem, a visão de vida, a cosmovisão de mundo sua está muito maior do que antes. E você tem que ter esse entendimento para olhar para si mesmo e fazer a seguinte reflexão: será que eu estou curado de verdade? Ou será que ainda estou doente do que me fizeram lá atrás, e por estar doente eu estou adoecendo gente? Sabe por que a gente não gosta de fazer uma autoanálise? Quando Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, essa parte é a parte mais confrontante da ceia. É porque toda hora que eu for examinar a mim mesmo, eu vou encontrar com o impostor que está em mim. Eu vou encontrar com a pior versão que há em mim. E as pessoas, quando se encontram com a sua pior versão, elas têm medo de fazer a reformulação de quem são. Então hoje, as pessoas andam feridas. E por andarem feridas, propagam as enfermidades e as doenças que elas carregam, que habitam nelas.
E não há mais tempo de você andar ferido, meu irmão. Não há mais tempo de você andar sangrando. Não há mais tempo de você ser a doença. Deus chamou para você ser a cura. Deus levantou você para você ser o bálsamo. Deus levantou você para você poder exercer o poder de influência curador que habita no Cristo ressurreto, ressuscitado. Então, às vezes você está tão machucado e é um sentimento que lhe habita. Alguém já foi à praia aqui? Eu pergunto, tem gente que nunca foi. Vamos inverter. Quem nunca foi à praia? Aqui não tem? Esses dias um moço foi à praia com 25 anos. Quem gosta de tomar sol na praia? Quem não gosta de sol? Tá bom. Quem gosta de sol forte, muito forte? Para você ficava debaixo do sol o dia inteiro. Eu amo o sol. Sol é delícia, é ou não é? Depois de um dia inteiro de sol, como é que fica seu corpo? Como? Depois de um banho de sol, como é que fica? Queimado e que mais? Ardendo. Posso falar? Você gosta que alguém te abrace quando você está queimado? Por quê? Dói. Quando você está ferido, quando você está machucado, até abraço dói. Mastiga aí. Quando você está com marcas de um relacionamento passado e alguém entra na sua vida disposto a te amar 100%, até o abraço de quem quer te amar 100% dói. Quando você foi castrado lá no outro ministério que você estava, e você vem para um lugar de paternidade que alguém quer inserir você no reino, até um abraço de um pai curador dói. Então a gente tem que detectar isso. Uma pessoa ferida tem dificuldade de ser acolhida, recebida, abraçada, redirecionada, reposicionada, revalorizada. Por quê? Porque os traumas da infância, da adolescência, um trauma que foi recentemente, machucou a gente, a nossa alma reage da forma que a gente não espera. Então pessoas feridas emocionalmente, com a alma machucada, inconsequentemente elas acabam ferindo. Aí elas dizem assim: cara, eu não estou preparado para entrar no relacionamento agora. Eu não estou preparado para voltar a trabalhar na igreja. Eu quero ficar sentado. Eu não estou preparado para assumir nenhum cargo de responsabilidade na empresa. É melhor ficar com o chão de fábrica. Eu não estou preparado para assumir essa responsabilidade. E isso, por um período, é até interessante, porque você está na reciclagem de quem você é. Mas a longo prazo, você mostrou e provou para todo mundo que você não conseguiu superar os traumas passados. Eu quero dizer para você, amado, chegou um tempo, e o tempo é agora, que você vai ter capacidade e maturidade para olhar para suas cicatrizes, louvarem a Deus porque elas se tornaram placas sinalizadoras, informativas, dizendo que você passou por ali, mas não parou na dor. Dá vontade de parar na dor, não dá vontade? Dá vontade a gente fazer a nossa cabaninha ali, ficar chorando o nosso luto, não dá vontade? Não dá vontade de quando alguém nos trai, a gente sumir no mundo e nunca mais aparecer. Não dá vontade de quando alguém nos machuca, quando alguém nos aperta, quando alguém nos fere a nossa alma, quando alguém trai a nossa confiança. Dá vontade de a gente fazer igual o salmista no Salmo 55. Eu queria asas para voar, voaria como uma pomba para bem longe, me esconderia na fenda da rocha. Não dá vontade de a gente sumir? Mas é aí que vem a maturidade. Porque maturidade é lembrar do que te machuca sem sentir dor. Maturidade é você poder abraçar após um banho de sol. Quem te fere hoje, às vezes fere você inconsequentemente. E às vezes fere porque muitas vezes quer tentar ser igual você. Por não conseguir te fere. Por não conseguir te destrói. Por não conseguir te difama. Por não conseguir te diminui. Por não conseguir te ama de longe. Então, a dor emocional gera toxinas emocionais. Pode perceber. A dor emocional gera toxinas emocionais. Como é que gera toxinas emocionais? Vamos dar um exemplo. Nós temos uma igreja em Ribeirão Preto. Todo mundo sabe? Amém? Você não sabia, está sabendo agora. Eu estava numa sala com uma moça, eu, a minha esposa, a pastora de lá, e a moça entrou na sala e começou a contar algo dela. E aí a pastora da igreja disse assim: olha, teve um episódio na escola do meu filho essa semana. E a gente falou:
que aconteceu na escola do seu filho? Aí a pastora disse: o professor do meu filho pegou um garoto de 10 anos, na frente da sala inteira, e colocou a mão no ânus do garoto, na frente da sala, dos amiguinhos dele. Aí o pai foi lá, a mãe foi lá, a polícia foi lá, problema gigantesco. Talvez ele nem está preso. Mas vamos olhar agora para essa criança de 10 anos. Olha a vexatória. Os amigos viram isso, as meninas viram isso. O professor, que era o referencial de ensino, se tornou o seu maior abusador. O que gerou naquela criança? Um trauma. Às vezes esse trauma vai gerar nele amanhã uma tendência para o homossexualismo. Porque muitos que hoje partiram para o homossexualismo é porque foram abusados na infância um dia, por um tio, por um parente, por um amigo, por um amigo do amigo que vinha em casa. Você que tem filho, tome muito cuidado com o seu filho quando senta no colo de alguém. Ah, mas é parente, mas é amigo, mas é de confiança, mas é porque é o irmão. Você tem que ter um zelo muito maior, porque a pós-modernidade tem gente estrupando senhora de 101 anos. Vocês estão aí? Você viu o advogado de defesa que ele disse? O advogado de defesa formulou uma tese assim: ele estava apaixonado por ela e ela por ele. Cara, uma mulher de 101 anos que tudo que queria era poder completar a vida e partir para uma vida com Deus. Aí a esposa começa a ver a mãe dormindo com 3, 4 calças. Você lê a matéria, você vai perceber. Uma senhora de 101 anos que ela não conseguia nem pedir água, então ela não completava as frases, ela não sabia se defender. E a esposa, quando ia trabalhar, o marido abusava da mãe. Então, com uma câmera, a esposa consegue visualizar o próprio esposo tendo relações forçadamente com uma senhora de 101 anos, foi pega em flagrante, e está tudo isso que você está vendo aí na mídia. Agora imagina, uma senhora de 101 anos, no final da vida dela, já viu de tudo. Ela pensou que já viu de tudo, que 101 anos, já viu de tudo. Aí ela fala: isso aqui eu não estou vendo, não estou acreditando, né? Não pode falar, não se defende, mas ainda ela está lúcida no sentido de entendimento. Ela está vendo o que está acontecendo. Então olha a sequela. Tem gente aqui que foi abusada na infância. Isso aconteceu há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, e até hoje você não consegue se esquecer do fato. Porque foi um trauma lá atrás que teve, e isso percorre com você todos os dias. E quando você olha para o seu abusador, você tem ódio dele, você tem repulsa dele, você tem asco dele. Eu quero dizer para você, amado, que isso precisa ser resolvido em você. Você precisa perdoar essas questões, porque essas doenças mal resolvidas na alma, elas podem adoecer você. Foi feita uma pesquisa agora, em uma faculdade americana, 95% das pessoas que desenvolveram câncer, desenvolveram por doenças emocionais mal resolvidas. Falar de alma, vamos falar de pecado, vamos falar de sonho, vamos falar sobre doutrina, vamos falar sobre qualquer outra coisa. É tão importante falar de alma como falar de qualquer outra coisa na palavra de Deus. Porque se você não entender a função da sua alma e a cura que a sua alma precisa, amanhã você pode desenvolver um câncer por guardar no seu coração mágoa. Eu já disse aqui que mágoa é o quê? Água suja, água suja. Às vezes você fica com ódio de alguém. Preguei domingo. Por que a gente fica com ódio de gente que a gente amou tanto um dia? Já percebeu que as pessoas que a gente mais odeia foi as pessoas que a gente mais amou? Um dia você falou: te amo, bebê. Aí no dia você fala: se eu te pego, eu te mato. É ou não é? Um dia você falou: a nossa aliança é eterna. Outro dia você fala: cara, não quero ver você nem pintado de ouro. Os piores pleitos no judiciário é marido e mulher quando se separa. Duas pessoas que caminharam juntas, mas que por um deslize do caminho houve uma mágoa. A mágoa entrou, fez raiz. Hebreus diz que ela fez raiz de amargura, se tornou cólera, se tornou iniquidade. Aquilo desenvolveu em você o quê? Uma capacidade de odiar irmão sem poder perdoá-lo. Então a gente precisa desenvolver isso, porque tem muita gente tendo doenças que são geradas através disso: depressão, insônia, sensação de desmaio, burnout, ansiedade patológica, ela já é fora do normal. Você tem medo, você tem fobias, e tudo isso
Você pode se tratar, não só procurando uma igreja evangélica, como procurando um profissional da área. Hoje é muito bloqueio nisso, né? O cara quebra o joelho, ele vai aonde? Eu estou ortopedista. Você vai vir no pastor, jogando bola, quebrei o joelho, dá para você fazer uma operação em mim? Você vem? Não. Você está com problema no coração, acordou o coração, sensação de desmaio, você vai ter um problema no coração coronário. Aonde você vai? Cardiologista. Você engravidou, 9 meses depois. Ô pastor, vou ter um bebê agora, você pode fazer o parto? É assim? Você vai aonde fazer o teu nenê? Aonde? E por que quando você está com alguma crise emocional você não procura um psicólogo? Porque a igreja evangélica diz: quem está com depressão é o diabo, é fraco. Hã? Quem está passando por uma crise emocional está sendo possuído por uma potestade chamada tranca-rua. Foi a irmã fulana que fez um trabalho para fechar a porta. Aí a gente não procura ajuda, mas é carcomido pela solidão, é carcomido pela tristeza, é carcomido pelo ansiolítico, é carcomido pelo vazio. O cara tem 1,90 m, desse tamanho, é bonito, é forte. Ou ela tem 1,5 m, é linda, mas tem 20 centímetros de vida dentro dela. Ela não tem prazer, ela já não tem um hobby, ela já não se arruma mais. Quando se arruma não tem expectativa na vida, ela já não tem mais sonhos, ela não tem mais expectativa. Sabe por quê? Porque são feridas mal resolvidas dentro da gente. Então, enquanto você não se livrar dos seus cativeiros emocionais, quem fala muito sobre isso é a Neuza Tioca. Enquanto você não se livrar dos seus cativeiros emocionais, no sentido de você quebrar essas mazelas produzidas pela vida, você nunca vai encontrar o caminho de libertação, que é o perdão. Amém, meus irmãos? Aí eu quero falar um negócio com vocês aqui. Hoje é só uma gotinha só, ok? Se você detectou no seu coração que você tem machucados ainda, por exemplo, tem gente aqui que não fala com o pai. Tem gente aqui que tem atrito com o irmão, problema com o irmão. Tem gente aqui que tem problema com o pastor da comunidade que saiu. Tem gente que tem problema com o ex-marido, a ex-esposa. Tem gente que tem problema com o filho. É um problema muito grande em casa, no mesmo quintal, no mesmo ambiente de trabalho. Você detectou que existe alguém que machucou muito você. Isso é um bom sinal. É sinal que a sua humanidade ainda está saudável. Mas eu quero dizer para você alcançar um estágio de liberação, de perdão, eu vou precisar te ensinar uma coisa, amém? Você vai precisar fazer isso aqui, amado. Você vai ter que aprender a perdoar os seus abusadores. Diga aí para quem está do seu lado: vamos ter que aprender a perdoar os nossos abusadores. Quem foi a pessoa que mais te abusou nessa vida? Alguém vai dizer: minha mãe. Alguém pode dizer: cara, a pessoa que eu mais sofri foi na mão do meu pai. Outros dirão: eu sofri demais na mão daquele homem, daquele namorado, daquela namorada, daquele noivo, daquele marido. Eu sofri demais na mão dele. Tem gente que vai dizer: cara, eu sofri demais na mão daquele pastor. Olha, eu estou muito marcado, eu fui muito abusado. Deixa eu dizer para você: evangelho só é evangelho quando chegar o nível de você perdoar os seus abusadores. Pastor, mas é difícil demais. Eu não sei se vou ter condições de perdoar os meus abusadores. Eu já te ensinei que você não pede perdão, não é porque você não tem capacidade de ir lá. O que te impede de pedir perdão é o seu ego. Porque às vezes você fala assim: eu vou pedir perdão para ela hoje. Aí o ego fala assim: vai lá, bobão, chubesta. Hã? É assim ou não é? O Espírito Santo fala: manda uma mensagem para ele, vai, pô. Ah, quebra essa briga, para que isso? Ele também te ama. Aí o ego fala: mas você é besta. Eita, minha mulher besta. Ele vai pisar em você de novo, bobona. Você tem um atrito lá na empresa, você quer abraçar ela de novo, você quer abraçar ela para você ter um tempo de qualidade no trabalho. Aí o ego fala: você vai fazer isso? Você não está orando para Deus matar ela? Misericórdia? Ah, meu, você não viu as orações dos crentes no monte. Deus, mata ela agora, meu pai.
Amado, se no tempo de Jesus pegaram uma mulher no ato de adultério e trouxeram para Jesus apedrejar, eu estou falando de 2000 anos atrás, imagine no século 21. Todo dia a gente carrega uma pedra e apedreja alguém. Todos os dias a gente mata alguém. Tem um monte de gente morta no seu peito aí. Você fala, não vou mais lembrar dela. Aí quando você dorme, vem aquele cheirinho. Fala, caramba, bem na hora que eu vou dormir, eu tenho que lembrar desse cujo. É ou não é? E quando você sente o cheiro do perfume? Esse perfume aqui é dele, né? Você que namorava, você que teve um rompimento de relacionamento, esse perfume era dela. Por que eu fui sentir o cheiro logo agora? Aí fica o dia inteiro, né? É ou não é? Tem muita gente morta no seu peito e você morreu no peito de muita gente. Então a gente precisa vir à igreja, pedir para Deus nos capacitar para ressuscitar os mortos que habitam dentro de nós. Tem um monte de sepulcro no seu peito aí, de gente que está com você desde 99, 2000, 2005, 2006, 2008. Tem gente que está carregando, já está fazendo morada aí, já construiu prédio no seu coração e você não manda esse cara embora. Fala, cara, vai embora, não quero mais você aqui. Você é um transporte, amém? E você só carrega em você quem você quiser. Amém? Decida carregar a vida, amado. Decida carregar a vida, amém? Você entende isso? Então, enquanto você não entender que evangelho só é evangelho na vida de quem diz que é evangélico, quando aprende a perdoar os seus abusadores. Mas às vezes a gente fala assim, eu não vou perdoar não, porque se eu pedir perdão, eu vou concordar com o que ele fez. Se eu pedir perdão, eu vou me rebaixar. Como é que ele me ofende? Eu vou pedir perdão? Ah, não vou não. Crente não é bobo. Esse pastor é meio maluco, toda hora está pregando de misericórdia, ser manso, pobre em espírito, vai chorar, que isso? Está na Bíblia, mano. Amém? É que te ensinaram o outro evangelho. O do sabor de mel, amado, você anda com a funda mesmo e a faca. Fica tranquilo, é que nem Pedro. Pedro estava nessa época do sabor de mel ainda, né? Era facada para tudo quanto é lado, peixeirada. Está tudo certo. Na graça, amado, na graça você tem que sofrer o prejuízo mesmo. Porque por mais que não tenhamos a recompensa aqui, teremos a recompensa aqui. Por mais que não tenhamos o ombro amigo aqui, teremos o consolo do Espírito aqui. Por mais que todo mundo nos abandone aqui, ele disse, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de vós. Ainda que você seja apedrejada pelos seus feitos, o Senhor é o remédio para curar as suas feridas e as suas marcas. Ainda que falte o pão, o Senhor é o pão. Ainda que falte o abraço, Ele é o consolo. Então nosso Deus é tudo em todos, descansa. Você não vai ser mais ou menos se você entrar na mesma viés que eles são. Você vai ser diferenciado quando você entender que Cristo te chamou para fazer a diferença. Escuta isso, Deus não te chamou para você mostrar as marcas da sua santidade. Deus te chamou para você mostrar as marcas de Cristo em você. Qualquer hipócrita pode mostrar as máscaras de santidade. Agora só um homem renovado e refrigerado pode mostrar as marcas de Cristo. Por isso que a Bíblia é a boca da igreja. Jesus é a boca de Deus. Amém. A Bíblia diz, recebei com mansidão a palavra que é enjertada em vós para a purificação da vossa alma. O que Tiago está dizendo? Olha, se você permitir a palavra e ela entrar no seu coração, ela vai dividir lá a alma e o espírito. Na alma ela vai cuidar da alma, ela vai restaurar a alma, ela vai fortalecer a alma, ela vai limpar a alma, ela vai quebrar os anéis que a alma vai criando dentro dela, os traumas emocionais, vai jogando por terra. Às vezes alguém faz um mal para a gente fica dentro de um cativeiro e a chave está na nossa mão. Sabe como chama a chave? Perdão, libere. Libere. Vou terminar aqui, é só uma gotinha de sabedoria hoje. Amém? Então a gente tem que reconhecer as nossas feridas. E a gente tem que identificar as emoções que estão envolvidas. Foi feita uma entrevista numa escola lá no Rio Grande do Sul. Juntaram todas as crianças de uma sala de primária e perguntaram assim, o que é amor? Ninguém soube responder.
professora perguntou para uma mocinha: ô menina, diz o que é amor. Ela disse assim: eu não sei o que é amor. Toda vez que eu vou tentar me relacionar com meu pai, ele está lá na área, conversando no telefone e fazendo qualquer outra coisa do que isso. Aí a professora falou que aquela escola para você estudar é R$3.500 por mês. Ou seja, o pai geralmente pega a criança às 7 e pega as crianças na volta às 17. A criança fica o dia inteiro na escola. Às vezes o pai trabalha muito, não tem como ficar com a criança, mas você percebe o nível do valor da escola pela falta de valor emocional que vê nas crianças. Ou seja, um pai dava de tudo, mas era ausente como pessoa. Às vezes o filho não quer presente, o filho só quer a sua presença. Às vezes o filho quer que você jogue uma bola, o filho quer que você brinque de carrinho, o filho quer que você ande, o filho quer que você brinque de boneca, você que é mãe. Às vezes a criança quer participar da sua vida. Você é responsável por isso. Eu estava lendo algumas coisas sobre psicologia hoje para educar filhos. E várias coisas que nós fazemos hoje vai gerar uma criança, um adolescente e um homem maduro amanhã frustrado. Por exemplo, quando você pega uma criança e fala: não chora. Nunca mais faz isso, amado. Não chora. Engole o choro. Você não é homem? Não chora. Sabe o que você está gerando? Um homem que quando tiver 30 anos não vai conseguir gerenciar suas emoções. Não vai conseguir colocar emoções para fora. O mundo tá desabando, o cara está lá assim, ó. Você não tem coração? Não, é porque eu fui treinado para não chorar. Mas eu gosto da frase de Carlos Drummond de Andrade: um dia vocês vão precisar sentar e colocar todos os choros em dias que vocês não choraram. Tem muito choro retido aí no seu coração. Tem muitas marcas aí no seu coração. Na hora que você olha no espelho, você fala: cara, como eu sofri para chegar até aqui. Eu não posso desistir. Eu não posso parar. E aí a gente vai crescendo na vida. A vida vai sendo dura com a gente. E a gente vai ficando adulto, mas vai perdendo a criança que habita dentro da gente. A gente vai perdendo a doçura, vai ficando amargo, vai ficando frio, vai ficando indiferente à dor do outro, vai ficando incomunicável, vai se tornando uma ilha, isolado. Por quê? Porque tem traumas no nosso coração que a gente ainda não conseguiu resolver e solucionar. Amado, você não precisa carregar isso por muito tempo. Você pode procurar ajuda, você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um terapeuta, você pode procurar um pastor, você pode abrir o seu coração. É aliviador confessar pecados. É aliviador abrir o coração. Eu sempre falo para os discípulos que estão mais próximos: você está com um grande pecado, alguma grande luta espiritual, sabe o que você tem que fazer? Chama alguém de confiança e coloca luz sobre a situação. Amado, deixa eu brincar, estou numa crise terrível, você pode orar por mim? Você não precisa detalhar o que é, você só trouxe luz para aquele problema. Amém, amado? Amém, amados? A palavra é poderosa para fazer a limpeza da nossa alma. Quero que vocês coloquem em pé. Eu quero chamar aqui à frente todas as pessoas que deixaram de cuidar de si em detrimento a cuidar dos outros. Eu quero chamar você que cuidou de todo mundo, mas se esqueceu de cuidar do seu coração. Eu quero chamar você que cuidou de família, cuidou de filho, cuidou de esposo, cuidou de marido, cuidou de irmã, e você se esqueceu de cuidar do seu coração, da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Você viveu em função de ajudar alguém e se esqueceu de se ajudar. E hoje você precisa restaurar a sua comunhão, restaurar a sua alma, porque o que Deus tem para você é coisas grandiosas. O que Deus tem para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração humano, é o que o Senhor tem preparado para você. Deus não pode restaurar o seu casamento se você continuar carregando essa dor no seu coração. Deus não pode te apresentar um novo amor se ainda você não perdoou o seu amor antigo. Deus não pode colocar você em grandes plataformas para você pregar, cantar e fazer a sua obra se você ainda não perdoou os seus abusadores vocacionais, ministeriais. Deus não pode fazer você ganhar um mar de dinheiro se ainda você não perdoou quem te defraudou financeiramente, quem te roubou financeiramente. Você precisa se perdoar para poder perdoar alguém. A maior libertação é o perdão de si. Onde está você que foi abusado, você que cresceu debaixo de muita perseguição, de muita paulada, de muita luta?
Você que se distanciou dos caminhos do Senhor, você que está cheio de abusos físicos, abusos morais. Onde está você que o Pai sempre teve um tom de amor maior pelo outro filho do que por você? Vem à frente. Seja